Hoje a gente vai falar dessa célebre, polêmica, maravilhosa adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes. A gente vai falar sobre as famílias Linton e Earnshaw, especialmente sobre a nossa querida Catherine, interpretada pela Margot Robbie, e o nosso belíssimo, a gente pode falar que ele é bonito, né? O É bonito. bonitaço Jacob Elordi, com o nosso não tão maravilhoso Heathcliff, né? A gente vai falar sobre a gente não vai falar sobre esse livro, né? No fim das contas, a gente vai falar sobre esse filme dirigido pela Emerald Fennell, 2025. Deu o que falar positivamente, negativamente. Positivamente, eu acho que eu não vi ninguém falando, É honestamente. difícil. Tá sendo difícil defender esse filme, mas é uma das grandes adaptações aí desse começo de ano. Talvez um dos filmes mais falados, né? Tipo, Sim. de 2026 até agora. Fale bem ou fale É, mal, ele tá sendo Acho que é o falado. filme. Acho que é o filme com mais buzz. Vale dizer que ele não tá indo bem de bilheteria. Deixa eu só ver aqui. Já fez dinheiro? Ele não tá indo tão bem de bilheteria, mas ele já se pagou fácil, né? Ele custou. Ele se pagou? Ele já fez 92 milhões e ele custou 80 milhões. Então, assim, Tá indo. eu acho que ele não se pagou ainda. Não é que eu acho, né? Normalmente a conta não inclui publicidade. E esse filme teve Teve muito. publicidade. Bastante. Eu sei que inclusive esse é um dos pontos polêmicos, né, sobre esse filme e essa adaptação é como foi feita a publicidade desse filme. Então, todas as entrevistas da Margot Robbie falando que estava apaixonada pelo Jacob Elordi, pelo personagem dele, como eles dois ficaram codependentes. O próprio Jacob Elordi falando, nossa, quando a gente estava filmando lá, dá para entender todo esse amor, só de olhar para os olhos dela, a gente se procurava no meio dos morros, e aí todo mundo ficou, meu Deus, que preguiça. A Emerald Fennell falando que quando eu li esse livro, eu não achei que ele fosse uma pessoa de cor, people of color, né? Ela falou que não, ela leu ele como uma pessoa branca. Como? Que livro que ela leu? Eu É. não sei. A Emerald Fennell diz que ela é obcecada pelo Morro dos Ventos Vivantes e, no fim, todo o BookTok tá odiando o filme. Quem não leu tá achando só um filme super maluco. Não dá pra saber muito bem pra quem que esse filme foi feito. Tipo, normalmente você tem uma ideia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre um filme que tem mais ou menos o mesmo quilate, mas 50 Tons de Cinza. Você sabe pra quem foi feito 50 Tons de Cinza? Sim. É para as pessoas que leram 50 Tons de Cinza e gostam muito de um filme mais. Não estou dizendo se o filme é bom ou ruim, mas você sabe que ele é um filme feito para um determinado demográfico. E 50 Tons de Cinza é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, então faz sentido apelar para esse demográfico. Será que o Morro dos Ventos Vivantes foi feito para esse mesmo público? Não parece. Será que ele É. foi feito para um público mais jovem? Não parece. Será que ele foi feito para um público que ama o livro? Definitivamente não. Então, é difícil de entender qual foi a jogada. Às vezes parece que ele foi feito um filme feito para aparecer nessa publicidade ame ou odeie mesmo. Só que eu não acho que tenha muita gente amando. Tá complicado, eu acho. Mas eu acho que vai ter, viu? Eu acho que em algum momento vai ter uma galera que vai abraçar mais. Talvez seja. Talvez é alguma coisa de bolha, mas eu acho que vai aparecer uma galerinha amando aí. Como é o caso daquele outro filme dela, Totalmente Esquecível, né? Que teve uma galera que. Saltburn. Saltburn, que teve uma galera que gostou daquilo ali também, né? Não, mas Saltburn foi muito bem falado pelo público no geral, né? Ele É, tinha essa então. parada de um final meio aberto, Eu acho que esse aqui ele ainda vai vir, viu? Eu acho que é quem né? que foi pro cinema inicialmente, nessa primeira semana, é a galera que do livro, a galera que mais raiz do cinema, assim. Eu acho que com o tempo o pessoal vai abraçando e ele vai ter o seu público aí, viu? Não, eu, do fundo do meu coração, só espero que ache o público, né? O legal da arte é quando eu sempre falo isso, né? Sim, É uma coisa que um professor me ensinou, que é a arte boa é que ache seu público, né? No fim das contas, é um filme que ele tá. A gente tá falando sobre o ponto negativo, mas ele tá normal. Tem gente que acha que é uma merda colossal, tem gente que acha que é ok, e vida que segue. Eu falei que a gente não vai falar sobre o livro, mas não dá pra não falar sobre o livro. Ainda mais considerando que é um dos livros que eu mais gosto, assim. Eu não, é um romance, né? Todo livro é um romance. É um dos livros que o Guilherme leu esse ano. O que você acha do livro, Gui?
é um bom livro, mas eu acho que eu tava com muita expectativa e a história eu acho que não é tudo isso, assim. Eu acho que como é construído através da fofoca, né, falando um pouco do livro aqui, a forma como ele é contada, você já tem meio que um setup final de como que tá as coisas e aí depois você volta lá pra trás. Eu acho que tudo isso me tirou muito da história, assim, de eu já saber pra onde ia, tudo que ia acontecer, e eu acho que tudo que foi acontecendo eu tava só, então vamos chegar lá, sabe? Tipo, e aí quando chega lá, pouca coisa acontece e muda depois daquilo, aí você fala, É tipo o trailer, né? Você viu o trailer e ele acabou com o filme pra é tipo o você, é trailer da isso. Marvel, né? Tipo o trailer da Marvel. Que você vai assistir Batman vs Superman, você já sabe que no final vai ter um outro personagem, então você sabe que eles não vão brigar pra sempre, né? Então vamos logo com isso, Tipo isso. é esse o sentimento. Eu tenho um outro sentimento em relação ao Mundo dos Vivantes. Eu acho que é um baita livro. Eu acho que ele é um dos poucos livros que vai falar sobre aquela época daquele jeito. Eu acho que não tem. Eu vi muita gente falando que o livro é meio raso, inclusive. Até agora. Agora surgiram os haters de O Morro dos Ventos Vivantes, eles apareceram, né? Ah, é um livro que não acontece muita coisa. É um livro meio sem graça. É um livro meio. Cara, eu não sei como que alguém. Inclusive o Guilherme, né? Eu sou hater do Guilherme aqui, diga-se de passagem. Eu não sei como alguém consegue ler esse livro e achar ele. Achar que nada acontece. Eu acho que ele é um livro que ele vai falar sobre aquela sociedade aristocrática, né? Inglesa, de uma maneira muito única, em vez de falar sobre a menininha que casa e era obrigado, ou sobre o amor, e sobre... Não, ele vai falar sobre o homem e a mulher da época que é completamente corrompida pela sociedade, essa sociedade que era para ser puritana e que na verdade não é, que se você deixar eles isolados, o bagulho fica louco. É, eu acho que é um baita livro, ele tem que ser lido. Lógico, não dá para ter um olhar anacrônico sobre as coisas. Inclusive, esse é um dos pontos que eu acho meio positivos até sobre essa adaptação, mas é uma das poucas coisas meio positivas. Mas enfim, não dá para defender muita adaptação. Não. Mas aqui eu vou defender só que leia o Morro dos Ventos Vivantes. Se você achou o filme meio nada a ver, vai ler o livro. Se você gostou muito do filme, vai ler o livro, porque eu acho que é um dos Sim, romances aí que precisam ser lidos, especialmente porque você pode até não gostar, é o caso do Guilherme. Mas quando o Guilherme leu e falou que não gostou, a primeira coisa que eu falei pra ele é, mano, mas eu acho que não existe nenhum livro igual. Não tem nenhum outro livro que você lê e você passa pela mesma situação. E vale dizer que esse livro não é de amor, né? Eu sei que ele foi votado em 2007. Eu não lembro por quem, mas esse livro foi votado em 2007 lá na Inglaterra como a maior história de amor de todos os tempos. Eu acho que as pessoas... É isso que cagou com isso tudo, com a reputação desse livro, porque não é uma história de amor. Ele não é sobre isso, ele é sobre muitas outras coisas. E isso é tão um pano de fundo. E aí, no fim das contas, a gente chega... Esse filme teve várias outras adaptações, boas ou ruins, todas pela metade, ou quase todas pela metade. eu vi duas e é literalmente pela metade, assim, o que você quer dizer é pela metade. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ler esse livro inteiro e falarem assim, e se a gente cortasse metade, literalmente metade do livro, e ficasse só até esse ponto aqui para contar a história de amor? Cara, Se pelo você amor de pegar e Deus. falar que foram 40 anos, você cortar 20 anos da história, sabe? Tipo, Não consigo entender. Eu não sei até hoje se alguém vai fazer um filme. Eu não sei se tem, tá? Porque eu não assisti as outras adaptações, vou ser justo. Então eu não sei por que que nem todo mundo adapta a parada de, tipo, 100% do livro. Eu não acho que faz nem sentido parar onde esse filme aqui para. O Guilherme deve ter uma outra opinião sobre, mas não consigo entender. Falando sobre o filme especificamente, porque a gente já enrolou o suficiente, fala aí pra mim, Gui, o que que você achou? Dá o seu panorama, diz pra gente a sua crítica, considerando que você leu, ele tava com o livro fresco na cabeça e foi diretamente assistir O Morro dos Ventos Vivantes no cinema. eu acho que é isso. Eu acho que ela não. Ela leu o resumo baseado no chat GPT aí, alguma coisa do tipo. Então, ela vai pegar o core da história e vai totalmente para outro sentido, assim. Ela pega.
ela entendeu errado. Ela tá toda errada aí no entendimento dela. Porque é isso, né? É uma paixão. Se é um romance, se é uma paixão, o que é, né? Por mais que não é o tema principal do livro, do filme, ele não é consumido, sabe? Tipo, é um amor que ele não chega a se declarar, assim, ele é declarado, mas ele não é realizado, né? Consumado. Ele não Consumado, rola. isso. É que o consumado parece que tá. Mas esse filme é sobre isso, né? É sobre sexo. Esse filme é consumado demais, né? O que não falta aqui é consumação, né? Num geral, assim, eu acho que a única coisa que dá pra tirar, assim, é que ele tem algumas coisas bonitas e só, assim. Eu acho que ele tenta ser extravagante, chamar a atenção de todas as maneiras possíveis também. Pô, eu acho que ela só vai se perdendo e estragando cada vez mais, assim, sabe? Tipo, é Uhum. muito complicado, assim. E eu assisti mais outras duas adaptações e é, de fato, a pior, assim, de longe, assim, Caraca. sabe? Mas o que que você acha tão ruim sobre ela, especificamente? Já que as outras são melhores, por exemplo. Então, tirando o fato de que aqui ela muda todo o problema central, né? Uhum. Por mais que seja o relacionamento que eles não conseguem ficar juntos, né? Eu acho que Qual é o problema central que você quer dizer, por exemplo? Pode falar. A isso, questão do deles não racismo com o deles não Heathcliff. conseguirem ficar juntos, né? O Heathcliff e a Catherine, né? É isso, eles não conseguem viver o amor deles pelos problemas que eles estão enfrentando ali e tudo mais. E eu acho que é sobre isso, sabe? Tipo, e aí vai ter a vingança, o ódio e tudo mais que o Radcliffe vai causar ali. E aí aqui não tem tanto isso, sabe? Tipo, tem algumas birras, mas ele não tem ódio, ele não tem raiva, sabe? Tipo, não como deveria ser. Então, as outras adaptações, os personagens são o que deveria ser, por mais que seja metade, né? Acaba sempre num ponto X ou um pouquinho depois. Não tem, né, algumas coisas que acontecem e aí se passam mais 20 anos, as outras duas que eu vi é ali mesmo onde termina esse aqui também quase. Eu acho que é esse o maior problema, assim, sabe? Tipo, ela mudar os personagens, é, colocar alguns personagens como vilão que também não são, sabe? Tipo, ela faz uma releitura a moda caralho, assim. Eu entendo que é releitura e é Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas. Isso, tem as aspas, né, e tudo mais. Então, tipo, mas mesmo assim, aí cria outra coisa, sabe? Você falou de 50 tons de cinza. 50 tons de cinza tem um boato de que ele era Não é um um. boato, é uma É realidade, é verdade uma isso? fanfic, é uma Uma, fanfic de Crepúsculo. uma fanfic erótica de Crepúsculo, né? E aí, tipo, pô, faz um negócio desse, sabe? Tipo, a moça lá atrás, a atriz de 50 tons de cinza, ela não criou, tipo, um Crepúsculo. Ela, Ah, fez outra ela coisa, né? fez outra coisa, mudou algumas coisas, se inspirou e criou a obra dela, sabe? Tipo, pô, por que você quer surfar na onda do Morro dos Ventos Uivantes? Cria aí a sua história, dá o seu nome, que seja de época, muda o nome dos personagens, faz a sua história, pô. Você quer mudar tudo, mas ainda quer que tenha o mesmo nome? Cria a sua O que coisa, que você pô. quer? Ela quer É, é, usar, tipo, Kathleen quer usar o Radcliffe e é isso. Usar as famílias ali, só que aí disturba tudo, pô. Aí coloca o cara lá, coloca ele como, de fato, ele indiano, sei lá o que que ele é. E aí, onde não tem, ela coloca a cor, né? A pessoa de cor. Onde não tem, ela quer colocar. Mas onde tem, não, vamos fazer um branquinho, bonitinho. não tem nenhuma justificativa pro Jacob Elord ser o Heathcliff. E, assim, o Guilherme tava falando sobre o core do filme, né, ser mudado, é porque o livro ele vai falar muito sobre essa questão de como o Heathcliff é maltratado, né, especialmente pelo Hindley, que é um personagem que não existe no filme, mas ele é muito maltratado pelos Linton e pelo Hindley e até mesmo pela Catherine, porque ele não é branco, né? E ele não é branco, ele não é rico, ele é um menino de rua que o pai traz para morar com eles. Aqui, quando ela tira esse centro, né, essa carga racial, já fica um pouco. Para onde a gente vai? Beleza, ela dá um outro verniz, aí ela precisa fazer uma nova adaptação. Ela faz uma adaptação na qual
Os Earnshaw não têm dinheiro. Isso é uma coisa que ela fala logo no começo, que ela fala, imagina, Heathcliff, como que deve ser rico, né? Ela transforma em uma coisa de classes mesmo. Então, os Earnshaw são mais pobres e os Linton são ricos. O que é uma coisa que não existe no filme. Ambas as famílias têm exatamente o mesmo prestígio, basicamente. Os Linton talvez um pouquinho a mais, mas não é como se eles fossem super ricos e os Earnshaw fossem ferrados. Ela escalona de um jeito pra poder resolver o problema da Cora. Ela precisa ter uma justificativa, que aí ela vai olhar para Catherine, que ela precisa casar por status, né? É isso que ela faz aqui. Particularmente, para mim, ok, beleza. Eu fui pro filme com o peito aberto, né? Eu fui pro filme com aquela coisa tipo assim, não, é outra obra, eu já entendi, eu vi os trailers, eu sei como é. Fui uma montanha-russa antes de ir pra esse filme, porque a realidade é que é a seguinte, quando falaram que a Emerald Fennell ia adaptar o Morro dos Vivantes, eu falei, alguma coisa muito curiosa pode acontecer. Sim. Porque a Emerald Fennell, ela é, provocadora nos outros filmes dela. Eu não gosto de Saltburn, acho filme qualquer coisa. Eu acho legal o Promising Young Women, eu acho divertido. Bom filme. Mas já deu pra soltar a mão dela agora, né? A gente já viu que... Então, quando ela lançou esse terceiro filme, quando ela falou que ia fazer, eu falei, curioso. Quando anunciaram Jacob Elord, eu falei, não gostei, acho ruim, não faz sentido algum. Quando eu vi o trailer, eu falei, ok, ela vai fazer uma coisa mais psicossexual mesmo, e, vai ser uma coisa mais maluca, vai ser uma coisa mais... Gostei dessa camada, eu sendo justo, eu acho legal essa camada, porque a Emily Brontë, ela não tinha como escrever uma coisa dessa, entendeu? Mas é meio... Acho que... Quem que fala isso? Acho que até a Boscov fala isso, que é meio óbvio que essas pessoas estavam transando e fazendo, né, tudo que elas queriam fazer. E, obviamente, a Emily Brontë jamais escreveria uma coisa dessas pela própria época, não seria publicado. Entendeu? E o pai dela, eu acho que é mega religioso, pastor, alguma coisa assim, né? Eu não sei, não lembro. Tem alguma coisa assim, eu acho. Já não tem mãe, né? Um negócio... e é isso, né? E aí você vai pegar e vai começar, vai escrever um conto erótico em 1800... Então, e aí tem uma parada que é a seguinte, eu acho legal ela mandar essa camada, só que pra mim esse acaba sendo o problema não da adaptação, mas da Emerald Fennell. Quando ela vai afunilando, ela mistura vários personagens, então a gente não tem o Hindley, o papel do Hindley é meio que feito pelo próprio pai da Catherine, os Linton, tá todo mundo lá, mas a Nellie, ela meio que não tem toda a função que ela tem no livro. Aí o Joseph também tem uma cena ou duas nesse filme. Sim. A única coisa, o Joseph que é mais legal, né? Porque... O personagem, no livro ele é péssimo. Né? Então, ele é menos merda, né? Aqui ele pelo menos é um cara ok. Aqui ele não é merda, aqui ele é um cara normal, entendeu? Um cara ok. Tem todas essas coisas que ela vai afunilando tanto. Transferiram o Joseph com a Nellie, né? Que aí a Nellie fica meio merda, né? A Nellie fica sem propósito. Essa é a parada. A Nellie fica sem propósito aqui. O que acontece é que é o seguinte. Como ela vai afunilando a história, quando ela não tem muito o que contar. Porque essa é a parada de Morro dos Ventos Vivantes. O amor, a história de romance do Heathcliff com a Catherine, ele existe, mas ele é só uma ponta do livro, ele é só um aspecto do que está acontecendo. Se você tirar todo o resto e ficar só com a história de amor deles, não tem muita coisa mesmo, entendeu? Não tem muita coisa. Tem exatamente o que tem no filme. E eu acho que esse é o problema do filme. A partir do momento em que a Catherine se encontra com os Linton e tudo mais, e Heathcliff vai embora, e beleza, você tem que assistir o filme para entender, não tem muito o que ser feito. E aí ela preenche isso com passagem de tempo, ela faz acho que umas 2 montagens, uma para mostrar que o tempo passou e eu sofri calado, e outra para mostrar que ela queria esse outro amor com o Heathcliff. E não tem peso nenhum essa passagem também, né? Eu acho que isso é um negócio que passam ali 5, 6 anos e você fala, pô, se tivesse passado 1 ano, eu sentiria igual, sabe? Cara, a real é que
não tem história. Acho que chegou um ponto em que a Emerald Fennell olhou e falou assim, mano, eu não tenho uma história pra contar. A história que eu queria contar, dava pra contar em 30 minutos. É que o resumo do ChatGPT veio curtinho, pô. Cara, eu acho inacreditável, assim. Eu acho inacreditável o quanto que eles, né, a galera que faz as adaptações, porque não é só ela que teve esse problema, mas parece que o filme é só isso, mas ele não tem isso. Isso é tão pouco, entendeu? É tão pouco para contar uma história, fica uma história batida mesmo. Então, todo o drama da sensualidade, dos prazeres, dos desejos, são muito pequenos em relação ao que ela poderia contar. E eu acho que a Emerald Fennell não dá pra gente mais do que mastigar. Chega uma hora em que você vê o Jacob Elord nesse papel de dominância, e você vê a Catherine, né? A Catherine da Margot Robbie nesse outro papel de eu não sei para onde eu vou, eu tô lutando com a lógica e com o desejo, o carnal. Chega uma hora em que você fala, beleza, eu entendi que eles estão nessa vibe. E agora? E agora? E agora? E nada, entendeu? Ela vai te entregando sempre que você pensa, para onde ela vai daqui? Ela vai para lugar nenhum. Então, acaba sendo um potencial até mesmo para o que ela criou, até mesmo para o que ela criou, sem nenhum tipo de substância. Ele acaba sendo um potencial perdido. Eu sinto que esse filme ele é meio irmão de Baby Girl, que é um filme que lançou uns anos atrás com o... Acho que um ano ou 2 anos atrás. 2 Com anos. Harris Dickinson. É um tipo de filme que eu acho que eles têm mais ou menos a mesma virtude e o mesmo problema. Eles vão falar sobre sexualidade, eles vão falar sobre essa coisa ser desvairada, né? O jeito como não é o que a sociedade entende como deve ser o ato sexual, e aí a galera vai tentando descobrir, vai tentando entender do que gosta. Eu acho importante esse tipo de narrativa, eu acho legal. Sim. Importante é forte, né? Mas eu acho legal esse tipo de narrativa. O problema é, quando joga isso na tela para você depois, eles não conseguem, nem dentro dessa própria história, aumentar o escopo do que você está esperando. Eles não conseguem te entregar mesmo. Fica isso por isso. Então, mas o Baby Girl, né, eu entendo o que você quer falar com o mesmo problema, mas lá ainda né, tem aqui também, né, a relação extraconjugal, né, tipo, ela sobre domínio do rapaz ali, que ela é chefe, né, da empresa onde ele trabalha e tal. Eu acho que lá a gente trata de outras coisas, né, tipo, tem esse domínio na profissão e ainda é uma coisa original, né, o que aqui ela tá se usando de toda uma bagagem e tá contando outra história com o mesmo nome, né, pô. A real é que o Morro dos Ventos Vivantes, essa versão da nossa querida Emerald Fennell, eu não tenho problema com ela Não é ser uma mais nossa não, adaptação. viu? Eu larguei a mão, eu larguei a mão. Eu não tenho problema com a adaptação ser muito diferente do material original. Eu acho que você pode ler, você pode se inspirar e você pode meter o louco. Eu acho que quem faz um pouco isso e foi chumbado na época e não adapta tão mal assim é o Baz Luhrmann com Gatsby, por exemplo. Ele faz vários anacronismos, ele põe várias coisas, ele retira algumas coisas bem importantes para a história central também. E ao mesmo tempo, eu acho que é um filme mais divertido de assistir. É um filme que ele não perde 100% da própria essência e é ok. Um filme que é completamente, que destroça o livro completamente, que eu acho que nós dois gostamos, é o The Shining, por exemplo, o Iluminado, do Kubrick. Sim. Ele é um filme que ele pega o Kubrick, se tivesse ChatGPT, Ele muda eu tenho tudo, certeza que é isso que ele teria feito. Ele pega o nome dos personagens, ele pega o hotel e ele faz outra coisa, completamente diferente. O final do livro é diferente, os personagens são diferentes. Usa insanidade, alguma relação assim. Cara, ele usa É três isso, só que elementos do faz um livro. negócio bom, né? Então, essa é a minha parada. O Iluminado não tem nada a ver com o livro do Iluminado. Você pode ler os dois e você vai ver que é uma péssima adaptação. Mas é um baita filme. Então, se esse filme aqui fosse, tipo, é uma adaptação horrorosa e fosse um bom filme, eu estaria em paz. Aliás, foi isso que eu fui ver. Eu falei assim, quero ver se o filme em si se sustenta, se ele para em pé. Mas a real é que ele não para em pé. E não é nenhuma questão de comparar diretamente com o livro, porque chega a ser injustiça. O livro é muito bom. E o filme é o cúmulo do mediano. E assim, do mediano para não tão bom. Então, tipo, se fosse entre, né, se for uma escala de 0 a 5, entre 3 e 2, ele tá mais para 2 do que para 3. Então ele é mediano, mediano,
mediano para ruim. Então, é uma infelicidade que não foi legal, entendeu? Tipo, não é Né, nem não questão de não ser bem acertou. adaptado, só não ser um bom filme. Então, Mas eu acho, voltando àquilo que você falou do público, eu acho que quando chegar nos streams e tal, eu acho que esse filme faz um barulho diferente, a galera vai assistir, outro tipo de gente vai assistir esse filme, vai ser afetada de outra forma e vai acabar abraçando, assim, porque a gente tem algumas, sei lá, algumas boas 4 adaptações aí, mas já fazem um tempo, né? Já tem mais de 20 anos, pelo menos a última. Então, não, teve uma de 2011, então, é mas dizem que 11, é aquela ok, da saca? Andrea Arnold é Da Andrea 2011? Arnold, isso mesmo. É. É. Eu achei que ele fosse um pouco mais antigo, mas é isso, então. Mas baixo orçamento também, é outro É tipo um de negócio filme, muito né? menor. A gente tem um com o Ralph Fiennes, né? Que já é da década de 90. Então, ele é o Jacob Elord na época, né? E quase nunca é o Heathcliff cigano não, né? Nunca é home, nunca é preto, ele é sempre, né, branco, É, muito só o da Andrea engraçado. Arnold, No que eu da acho que Andrea é o Arnold único não, né? que ele é mais mulato, assim, mas. E eu vi um de 77, que aí é preto e branco, e é um rapaz mais branco também, mas é uma boa adaptação de 77. Porque você tem a fofoca da Nelly, começa com a fofoca da Nelly, você tem o personagem que é o nosso ouvinte, né? Você sabe o nome dele? O Lockwood, Lockwood. Isso. E que os outros filmes totalmente ignoram ele, né? No de 77 tem. E ele senta pra tomar um café com a véia. E ela conta a história. E tem maldição. E ele vai dormir. Porque aí entra o terror. E ele vai dormir e ela vem amaldiçoar ele. Porque tem um pouco. Por favor, se você assistiu a esse filme e não quer spoiler do livro, não quer spoiler do filme, pula uns 5 minutinhos aqui, beleza? A gente já meio que acabou, mas eu vou te dizer que é o seguinte, vou te dizer o que a Emerald Fennell perdeu. A Emerald Fennell perdeu de fazer uma cena de fantasma, cara. Eu não sei por que raios ela vai matar a Catherine, ela não vai deixar a filha, né? Porque a Catherine no livro morre Perde o ao dar à bebê. luz, né? Eu até Ela... fiquei achando que esse filme pudesse ir além. Quando ela tem a gravidez, que os outros não têm. Mas não, né? Ela vai Aí eu perder. falei, mano, ela pode muito usar essa vibe fantasmagórica da Catherine mesmo, sabe? De tipo, ela inclusive cria esse signo na minha cabeça quando ela fala assim, quando você tem o Jacob Elordi, ela pergunta, por que você, esses anos todos, você não foi dormir no quarto? Por que você continua dormindo aqui no estábulo, né? Ele fala, porque se eu estiver dormindo aqui no estábulo, eu posso ter a noção de que eu vou olhar pela janela e vou te ver do outro lado. Se eu estiver lá, eu não tenho essa sensação. Aí eu falei, olha aí, é isso que ele vai ver. Ela, de fantasma, na janela, que é por onde ele ia ver. Entendeu? Ela criou isso, ela criou essa base para ela mesma usar a Catherine na janela pedindo para entrar no quarto do Heathcliff, sabe? Ela tem isso. O personagem fala pra ela, me assombra, e tipo, ela não usa, eu não sei porque isso podia ter 15 minutos a mais pra ter um final onde você olha e fala assim, caraca, que pesado, né? Agora ele vai ficar aí. Mas não, ela corta na pior hora. Eu não consigo entender por que não usam essa figura. Fantasma agora. Sabe quem fez isso bem? A Kate Bush na música dela. Cara, é uma loucura, é uma A loucura. melhor É adaptação é a inacreditável. Kate A Bush. melhor adaptação. A Kate Bush, inclusive, não leu o livro, né? Quando ela escreveu a música, ela tinha visto o filme. Ela tinha visto o fim do filme. Mas aí ela foi ler o livro, parece, né? Parece que ela gostou, foi ler o Acho que livro e aí depois ela ela leu, escreve. mas ela já tinha escrito a música. Acho que Ah, ela já ela tinha já escrito tinha a música quando escrito? ela leu. Acho que já, se não me engano é isso. Cara, é inacreditável pra mim ela não usar essa figura, já que é tão centrada nos dois, e ela usa isso, Driving Mad e tudo mais. Pô, ela podia pelo menos ter usado a figura fantasmagórica da, da nossa querida Margot Robbie, Catherine Earnshaw. Mas é isso. Eu acho que nota que a gente vai dar pra esse filme pra gente fechar aqui? Eu dei 2. Eu, em algum momento, puxei 2,5 e aí eu pensei. Eu falei, não, pra mim é 2. É, eu acho que é dois também. Ele tem coisas, tipo, eu gosto da estilização, eu gosto do olhar não tão centrado na época em si, mas um pouco mais anacrônico. Eu gosto da loucura, do fervor do desejo no filme, como ele é retratado.
mas o filme não avança, ele fica travado, ele não consegue ir para longe, ele perde o próprio tempo, ele perde o próprio rumo, ele se perde nas montagens. A Emerald Fennell não sabia o que ela queria fazer, ou se era exatamente isso que ela queria fazer, bom, não era bom o suficiente. Então, fechamos Wuthering Heights? Fechamos. Chega. Para você que veio para escutar, para você que queria uma opinião, é isso. Esse é o nosso Monstros Intuivantes. Vá ler o livro, vá assistir as outras adaptações e vá ouvir a música da Kate Bush, certo? É isso.